Deixar as pessoas entrarem. Já tem gente. Olá, boa noite. Eu preciso que vocês confirmem se dá para ouvir o áudio, se tá dando para enxergar bem. Se der para ouvir o áudio, dê um joinha, por favor. Boa noite. Deixa eu ver se alguém comenta lá. Para quem tá entrando, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão ouvindo. Ok. Boa noite. Então, gente, como a gente tem um tempo reduzido, a gente vai esperar só um minutinho aí para o pessoal entrar mais, certo? É uma live importante hoje e a gente mudou de cenário, mas a gente vai dar continuidade. Vamos dar informações de acordo com esse novo decreto. Só falar um pouquinho mais alto. Ok, posso falar mais alto? Pode falar mais alto hoje porque a gente tá usando um microfone melhor. Então, gente, a gente espera que todo mundo esteja bem durante esse período aí de quarentena, né? Essa pandemia ainda não passou, mas a gente espera que a situação se resolva o mais rápido que for possível pra gente retornar. A gente fala isso em toda a live, né? Mas nunca é demais. Então, a gente espera que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja se cuidando. E é isso, a gente vai passar algumas informações a respeito de como a escola vai proceder diante do último decreto do governo do estado, e a gente também vai fazer algumas ressalvas aí em relação a esse primeiro mês. A gente passou já um mês, já teve a experiência de um mês de ensino remoto, né? De ensino não presencial, e a partir desse mês a gente já tem aqui um cenário que a gente obteve alguns resultados e a gente queria mostrar alguns dos resultados que a gente teve e reforçar alguns pontos que estão precisando melhorar muito, tá? No caso, os pontos positivos, né? E os pontos negativos. Exato. Nós vamos estar ressaltando aqui. Boa noite a todos, né? Obrigada pela presença. E de acordo com... Pode começar, né? Pode falar. Tem 49 pessoas, já esse número aumenta, eu acredito. Então, gente, de acordo, como o Bruno ressaltou aí, que a gente gostaria muito de, né, já estar com nossas aulas presenciais, mas infelizmente não será possível ainda, né? Mas a gente entende também que a segurança, né? Segurança dos alunos, das famílias, dos funcionários da escola. Então, vamos continuar com nossas aulas online, certo? Então, o governo do estado decretou que até o dia 30 de junho as aulas permanecerão suspensas, né? Então, diante disso, né, a gente vai continuar com as aulas online. Vamos dar uns puxões de orelha aqui em alguns alunos, né, que não estão acompanhando as aulas direitinho, como deveriam. Mas antes disso, a gente vai agradecer aos responsáveis e alunos, né, que estão comprometidos, né, com essa situação toda e está seguindo tudo direitinho, né? Então, a gente agradece. E agradece muito por essa compreensão, porque é um momento atípico e estão abraçando a causa, né? Até porque nem a gente tem culpa, nem vocês têm culpa, nem ninguém tem culpa, né? Então, a gente tem que seguir. A vida segue, mesmo com a pandemia. Então, não tem como a gente parar nesse momento, não. Vamos dar prosseguimento, certo? Então, e nós estamos, né? A gente está aqui para dizer para vocês, falar para vocês o compromisso da escola
com esse processo pedagógico, né? Durante essa pandemia. Como eu já disse, não vamos parar. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, que não podemos fazer isso, porque senão a gente vai desmerecer, inclusive, né, o trabalho dos professores que, ao contrário do que muitos pensam, estão tendo trabalho dobrado, certo? Então, vá, Bruno, pode começar por isso aqui. Então a gente reitera, né, a gente reforça o compromisso da escola com essa questão pedagógica e com relação à aprendizagem e ao ensino, mesmo durante o período de ensino remoto, a gente reforça o nosso compromisso em oferecer o melhor que a gente pode oferecer com as ferramentas que a gente tem para oferecer agora durante esse momento, certo? Então, as coisas estão acontecendo, a gente teve muitos resultados bons, a gente tá vendo que está tendo bons resultados realmente, principalmente para educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, né? O ensino fundamental menor, do 1º ao 5º ano. A gente está percebendo uma grande participação. A gente também está feliz com alguns dos resultados que a gente teve do ensino fundamental 2, porém é justamente sobre o ensino fundamental maior que a gente vai tratar um pouquinho aqui com relação ao compromisso e à frequência dos alunos e a participação tanto dos responsáveis quanto dos alunos durante esse período, durante esse processo, certo? Porque, infelizmente, porque como é que a gente esperava que funcionaria? Como a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental são anos que demandam mais dos responsáveis uma atenção maior para o ensino remoto. No caso, os alunos precisam de um acompanhamento mais dedicado dos pais para conseguir para conseguir aprender, né, para conseguir fazer acontecer. Que a coisa aconteça. Como nessas séries a gente precisa de um apoio maior, a gente imaginava que por conta de trabalho ou por conta enfim, de diversos motivos, a gente ia ter não ia ter alguns resultados esperados. Os resultados da educação infantil do fundamental menor foram acima da média do que o que a gente estava esperando. Então, por isso a gente parabeniza os pais desses segmentos, porque o trabalho, assim, pelo empenho e pela dedicação com a educação dos filhos. E o que a gente imaginava para o ensino fundamental maior era que, por conta da idade, né, de serem mais velhos e de terem uma autonomia maior, a gente ia ter um resultado melhor e ia ter mais compromisso, tanto dos responsáveis quanto dos pais, justamente por conta da autonomia e justamente por conta da idade. Porém, isso não foi o que aconteceu nesse primeiro mês, infelizmente. Não foi o que a gente esperava, o resultado não foi o que a gente estava esperando. A gente teve uma turma que realmente está compromissada e está participando bastante, não está deixando a desejar com relação ao compromisso com as aulas e com as aulas ao vivo, tanto com as aulas ao vivo quanto com as aulas gravadas. Para quem não sabe, a gente tá, para os pais que por acaso não saibam, a gente tem um canal no YouTube onde a gente está disponibilizando todas as aulas que os professores estão gravando, certo? Como Socorro, que é onde a escola está localizada, é a segunda cidade, se eu não estou enganado, é a segunda cidade que mais tem casos de coronavírus no estado. A gente suspendeu as gravações na escola para que os professores não precisem se deslocar, pegar transporte público, enfim, para ir se dirigir até a escola para fazer essas gravações. Então os professores estão gravando em casa com as ferramentas que eles têm para gravar e estão passando para a coordenação, e as aulas estão sendo postadas no canal do YouTube. E pelo canal a gente tem um controle a respeito do número de visualizações. E tem uma turma que realmente são assim, proporcionalmente é a turma que tem mais alunos, e provavelmente por conta disso é que tem mais visualizações também. Só que as outras turmas estão com o número de visualizações e de frequência bem abaixo do número de alunos que efetivamente a turma tem.
Ou seja, mesmo tendo uma turma que é maior, o resultado das turmas o resultado das outras turmas não tá proporcional ao número de alunos. Então, tem aluno que não está assistindo às aulas, tem aluno que não está participando, e efetivamente os alunos de algumas das turmas do ensino fundamental maior não estão tendo a frequência que a gente esperava. Então, para citar números aqui, a senhora quer citar os números do fundamental maior? Pode continuar, se já começou. Pronto, então, para a gente trabalhar com números, para ficar mais didático e para mostrar de fato qual é a realidade, vamos lá. O sexto ano. No sexto ano a gente tem, em média, 24 alunos, não é isso? A gente tem 24 alunos e de frequência de fato, durante esse período, esse primeiro mês de aulas remotas, a gente teve uma participação de 9, efetivamente, uma média de 9. Entre 9 e 10 alunos estão participando efetivamente das aulas durante esse período. 9 de 24 alunos, certo? Do sétimo ano. O sétimo ano tem 36 alunos, é a maior turma que a gente tem, só que de frequência a gente tem aí por volta de 30, chega a ter 30 alunos simultâneos dentro de uma aula, ao vivo, né? E as visualizações também nas aulas do YouTube são bem altas. Então, o sétimo ano está de parabéns, está compromissado, né, com o trabalho. E agora, partindo para o oitavo ano, no oitavo ano a gente tem 21 alunos, certo? A turma total tem 21 alunos. E de frequência, durante esse primeiro mês, a gente teve 8 alunos, certo? Uma média, né? Variando aí, chega a 11, 12, mas a média dá 8 alunos participando das aulas ao vivo. E as visualizações do oitavo ano nas aulas gravadas também são baixíssimas, tá? E do nono ano é aqui. No nono ano é a nossa menor turma, a gente tem 17 alunos e efetivamente participando entre ali 5, 7 alunos estão participando efetivamente das aulas, participaram, né, efetivamente das aulas durante esse período. Muitos alunos não apareceram durante as aulas. Isso. Muitos alunos não apareceram. E poucos entregaram as atividades. E poucos estão entregando as atividades. Então, a partir desses números aqui, eu já estou mostrando qual é o cenário para vocês, que o ensino fundamental maior está com uma frequência e uma participação muito baixa. Então, a gente vai ler aqui rapidinho uma resolução, um parecer do Conselho Nacional de Educação, certo? Para quem não entende, né, muito também não é obrigação entender, o Conselho Nacional de Educação é uma entidade que ele é uma entidade que tenta padronizar, né, as medidas adotadas pelas escolas, tanto públicas quanto particulares. Então eu vou ler aqui rapidinho o que é que o Conselho Nacional de Educação recomenda às escolas, como é que eles recomendam as escolas a trabalhar durante esse período de ensino remoto. Certo? Então eu vou ler aqui o que é que uma autoridade competente pede para as escolas fazerem para poder dar prosseguimento com o ensino, né? Com o processo de ensino e com o calendário escolar. Então vamos lá. O que é que eles pedem? O que é que eles recomendam às escolas a fazerem? Eles falam aqui para a gente elaborar sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular, certo? Isso aí é a coisa mais basal, é a coisa mais básica mesmo. Todas as escolas devem fazer isso, todas as escolas que estão utilizando o ensino remoto devem fazer isso. Agora vamos lá. Aqui muito mais para as escolas públicas. Utilização, quando possível, de horários de TV aberta com programas educativos para adolescentes e jovens.
Aqui é muito mais para as escolas públicas, né? No caso, as escolas privadas não têm essa possibilidade de ir num canal de TV para dar aula. Agora, vamos prosseguir. Distribuição de vídeos educativos de curta duração por meio de plataformas digitais, mas sem a necessidade de conexão simultânea, ou seja, sem a necessidade de ser uma aula ao vivo, tá? Seguidos de atividades a serem realizadas com a supervisão dos pais. Ou seja, o Conselho Nacional de Educação, a autoridade, está recomendando que as escolas distribuam vídeos educativos, ou seja, vídeos que tenham conteúdo para os alunos, certo? Por meio de plataformas digitais. Então, isso aqui a escola está cumprindo. Todos os professores estão gravando aulas e as aulas estão sendo distribuídas por meio de plataformas digitais. A gente está usando o YouTube e o Google Sala de Aula para fazer essa distribuição. No caso do sexto ao nono. No caso do sexto ao nono. No caso do sexto ao nono. Então, vamos lá. Seguindo. Realização de atividades online síncronas, ou seja, atividades em que o professor e o aluno estão simultaneamente se comunicando, que são as aulas ao vivo, de acordo com a disponibilidade tecnológica. Ou seja, a escola também está cumprindo com esse quesito aqui, com essa recomendação do Conselho Nacional de Educação, que a gente está tendo aulas online, está tendo aulas ao vivo também. Seguindo. Oferta de atividades online assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica. Aqui, no caso, é a disponibilidade das atividades, é o envio das atividades, que obviamente não precisa ser simultâneo, né? Porque o professor manda, o aluno responde às atividades e aí depois dá prosseguimento com correção, com tirar dúvidas, enfim. Aqui, seguindo de novo, estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, simulações e outros. Além disso, realização de testes online ou por meio de material impresso entregues ao final do período de suspensão das aulas. Como a gente ainda está durante a suspensão, então a gente não tem como seguir esse passo aqui, porque era para entregar esse material depois que a suspensão passasse, tá? Então a gente não tem como seguir isso aqui. E, por último, eles recomendam a utilização de mídias sociais de longo alcance, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., para estimular e orientar os estudos, desde que observadas as idades mínimas para o uso de cada uma dessas redes sociais. Então, a escola tem grupos no WhatsApp, a escola tem o canal no Instagram, que a gente está, na medida do possível, tentando postar a respeito das dúvidas e se comunicar com os pais e com os alunos. E a gente também está cumprindo com o requisito que a autoridade está nos solicitando, né? Solicitando para as escolas. Então, aqui a gente tem plataforma digital, que a gente usa o YouTube, a gente usa o Google Sala de Aula. A gente distribui vídeos educativos também por essas plataformas, estamos cumprindo. WhatsApp para tirar dúvidas. O WhatsApp fica disponível para tirar dúvidas durante o horário corrido, né? O Instagram a gente usa para se comunicar. E a gente tem aulas ao vivo e atividades que a gente está enviando por meios digitais também. Ou seja... Sendo assim, sim, né? O trabalho da escola está sendo feito, né? E a gente não exigir esse compromisso dos alunos, né? E também dos responsáveis, seria menosprezar o trabalho do professor. Exatamente. Porque, ao contrário do que muitos pensam, como eu venho repetindo, até na escola, quando os pais ligam ou vão até a escola conversar, pensam que é só um videozinho, que é só uma aulinha. Gente, por favor, não façam isso, porque esse o trabalho que tá gravando aulas, com o carro do ovo passando, né? Editando aula, com o funk do vizinho na maior altura, né? Tendo que gravar às vezes de madrugada, porque o barulho tá muito e não consegue, né? Gravar. Então, isso é trabalho dobrado, porque é melhor estar na sala de aula, com certeza, né? Então, assim, a gente não pode fazer isso, né? Fazer pouco caso disso. E
deixando claro que a escola está ciente dos casos de dificuldade de acesso a alunos com dificuldade de aprendizagem, mas são uma minoria e tem essa atenção especial. E a gente agora já começou hoje, que ele já ligou para alguns pais, né? Esses alunos que são conhecidos como apagões nas aulas presenciais principalmente, né? A Kelly já ligou para muitos hoje e poucos ela não conseguiu falar, mas a maioria ela alcançou e já estão cientes, né, dessa situação aqui que Bruno já falou, já comentou sobre a quantidade, né, de alunos participando do processo. E por isso a gente não pode, até também a gente tem que dar essa importância aos alunos que estão, né? Estão com compromisso, né? Com compromisso. Então a gente não tem, sim, foi o primeiro mês, ok. Durante a primeira semana a gente teve alguns casos de bastante dificuldade com relação ao acesso, né? Mas a primeira semana é sempre assim, era uma coisa nova, então a gente teve alguns momentos de dificuldade de acesso às plataformas, de acesso às aulas, só que depois da primeira semana isso se resolveu, certo? Isso se resolveu. E aí, vez ou outra, obviamente, que aparece algum problema, mas a gente consegue atender de uma forma mais individual, caso a caso. Então, assim, realmente é difícil da gente não exigir a participação dos alunos, porque o trabalho está sendo feito. Efetivamente o trabalho está sendo feito, os professores estão trabalhando bastante, a escola está trabalhando bastante. E se a gente não exigisse isso do nosso aluno, a gente ia estar sendo injusto com os alunos que estão participando e com os próprios professores, com o próprio trabalho da escola. E o compromisso, né, com a questão da aprendizagem mesmo dos alunos. E a gente ia estar faltando com o compromisso, exatamente, com a aprendizagem. Então, assim, essa live aqui é mais para chamar a atenção de quem está aí perdido ainda, de quem ainda não se tocou que é um momento que as aulas ainda estão acontecendo. São aulas normais, só que a gente mudou o ambiente. Tá? A gente não está mais no ambiente presencial. Só que a gente está dando continuidade ao trabalho pelo ambiente virtual. Certo? Isso aí é tecnologia. Os alunos do Fundamental Maior, principalmente, eles sabem, todos eles praticamente estão inseridos dentro desse ambiente, conhecem muito bem o ambiente virtual. Então, não tem por que achar que a aula que era passada presencialmente não pode ser passada virtualmente, porque todo mundo sabe que pode. É óbvio que tem algumas diferenças, mas no geral, a gente só mudou o ambiente. Então, isso, tá faltando aí compromisso. Infelizmente a gente está dizendo isso, porque a gente esperava que durante pelo menos o primeiro mês, né? A gente esperava que fosse o contrário, que no primeiro mês tivesse aquele ânimo, né? Aquela energia para voltar às aulas depois de um mês de férias, assim, sem poder fazer muita coisa, né? Porque todos os estabelecimentos estão fechados, então não tem nada para fazer. Em casa, às vezes, é um tédio danado, e a gente esperava que com o retorno das aulas, a participação fosse maior no primeiro mês e com o passar do tempo, né, que vem aquela acomodação, o resultado fosse diminuindo, só que está sendo o contrário. No primeiro mês a gente teve bastante dificuldade com alguns em relação a essa frequência, e a gente espera que de agora em diante, a coisa mude, porque a gente vai adotar algumas novas medidas, né? Então, nesses atendimentos que nós estamos fazendo através do telefone, né, que também é muito usado, aí Kelly hoje, ao ligar para os pais, a gente pegou até a gente de surpresa, de pais dizendo que não sabia que estava tendo aula, que eles dizem que não está que não está acontecendo aula nenhuma, que não tem atividade para fazer. Aí fala que
é porque tem que imprimir e a gente deixa bem claro, né, nos grupos que não precisa imprimir, tem o caderno, pode copiar no caderno. Quem tiver essa possibilidade de imprimir, imprima, certo? Aí eles estão dando essa desculpa também, porque diz que não pode sair de casa. Aí tem gente que diz que não sabe entrar no aplicativo enganando e depois vai para os colegas chamar para fazer reunião com o próprio aplicativo, entendeu? Inclusive alunos do 6º ano. Então, assim, e na escola mesmo, quando a gente tá lá na escola, a gente vê todo mundo com seu celularzinho, sabendo usar tudo. Aí na hora de estudar, então, estão enganando aos pais, dizendo que não sabe usar. E eu vejo até os meninos do 1º ao 5º ano, por incrível que pareça, já sabe até ir lá no localzinho, no grupo, aperta a aula e assiste a aula. Inclusive, os meninos da educação infantil, por incrível que pareça, já mandam até áudios sozinhos, né? Então, assim, e os meninos do 6º ano dizendo para os pais, mentindo, dizendo que não sabe, que não consegue. A gente sabe que tem aulas que realmente fica um pouco difícil de entrar, mas é por conta da internet, né, Bruno? Muitas vezes. Muitas vezes é a conexão. É a conexão. Mas a gente também, mais uma vez, a gente vai enfatizar que estão de parabéns os pais que estão acompanhando realmente. Gente, não pode deixar esse povo, essas criaturas de Deus, né? Sozinhos, não. Sem acompanhamento, não. Mesmo sendo 9º ano, 8º, 6º, 7º, não pode acontecer isso. Tem que estar sempre de olho, vendo o que está acontecendo, porque eles estão enganando a vocês, infelizmente. Deixa eu dar um testemunho próprio, rapidinho. Eu faço uma faculdade presencial e uma faculdade à distância. A presencial está paralisada, né? Infelizmente, é uma faculdade pública, ainda está tendo alguns problemas, mas a distância está funcionando. Para você estudar à distância, no caso, exige disciplina. Não é fácil não, né? Como você pensa. Exige disciplina. Do mesmo modo que para estudar presencialmente também exige disciplina. Então, assim, os alunos que presencialmente já não têm tanto esse ímpeto de serem disciplinados, no ambiente virtual, menos ainda. Porque exige uma disciplina maior. Ou seja, não é a hora agora que a gente está tendo aula virtualmente, não é hora de afrouxar as rédeas, não. Muitos pais, quando está no presencial, pega no pé e agora a gente está vendo que agora não está mais com o mesmo... Exigindo. Não está mais exigindo a mesma disciplina. Então, assim, esse é o momento em que deveria ser o contrário. Agora é o momento de pegar no pé dessa turma, de acordar cedo, por vezes, os alunos do ensino fundamental menor, muitos vestem o uniforme da escola para assistir aula, para fazer as atividades. Então, assim, é o momento justamente desse, de acordar cedo, de criar um ambiente de estudo que favoreça essas atividades, porque o trabalho está sendo feito. Não, a coisa não flui. E veja só, a gente escuta, né, os depoimentos e vê, né, alguns colegas um entregando o outro, porque quando perguntei, fulano, tá dormindo, né? Então, assim, dormem até meio-dia, o que é que está acontecendo. Quando é de madrugada, vai querer tirar dúvida com o professor do privado. E não vai acontecer, né? Essa dúvida não vai ser tirada. A dúvida vai ser tirada durante o período estabelecido, né? Exato. Que é pela manhã. Então, assim, a gente já abrir um pouco para começar às 8 horas, né? Mas tem gente, e ainda ficam com gracinha no grupo, viu? Acordei agora, meio-dia. Das aulas já terminaram há tempo, né? Então, assim, os professores com muita boa vontade continuam, aí responde, tirar dúvida, mas agora a gente já vai, assim, tirar isso, né? Porque o aluno precisa ter esse compromisso de acordar cedo, assistir a aula no horário devido, né? E tem esse comprometimento. Por quê? Porque a partir daí, nós fizemos reuniões com todos os segmentos, né? Educação infantil, com os professores, fundamental menor e fundamental maior. Aí, após isso, a gente está aqui conversando com vocês, porque nós levantamos os pontos positivos e os pontos negativos, certo?
Então, para a gente fechar essa questão do ensino fundamental maior, para que eu entre um pouco também no lado da educação infantil e do ensino fundamental menor, Bruno agora vai ler aqui as medidas, né, que nós tomamos junto com os professores, certo? Em comum acordo para essas aulas agora do mês de junho. Então vamos lá. A primeira medida, alguém já perguntou aí a respeito das provas, vamos lá. A primeira medida, como a paralisação aconteceu antes das provas terem sido realizadas da primeira unidade, aconteceu na quarta-feira, na segunda-feira da outra semana seriam as avaliações. Então, por conta disso, então, ou seja, a primeira unidade estava praticamente fechada, faltava a nota da prova. Então, para a gente fechar essa primeira unidade, qual vai ser a medida? A gente vai somar a nota do simulado dos alunos, que todos os alunos fizeram simulado na primeira unidade. Tem um ou outro, mas são casos, né? São casos individuais. A gente vai pegar a nota do simulado, vai pegar a nota das atividades, os professores, todos eles dão nota de atividades, então vai pegar a nota das atividades, tanto durante o período que estávamos presencial, quanto do período da primeira semana de quarentena ali que alguns professores que todos os professores mandaram atividades. Então essas atividades vão ser avaliadas. Mais um questionário que a gente vai realizar, certo? A gente vai realizar esse questionário pela plataforma do Google Sala de Aula. A gente vai começar a realizar esses questionários, que são questionários de revisão dos conteúdos da primeira unidade. Então, resumindo, a nota da primeira unidade vai ser composta por nota do simulado, nota das atividades relativas aos assuntos da primeira unidade e nota desse questionário que vai ser realizado a partir do dia 8 de maio, certo? De junho, 8 de junho, que os professores vão realizar esses questionários com os alunos, vão disponibilizar esses questionários para os alunos, certo? Então, essa vai ser a nota da primeira unidade. Aí a gente fecha essa primeira unidade e entrega a nota, né, para vocês. Isso, e dá seguimento na segunda unidade. Que já iniciou, né? Que já foi esse primeiro mês. Esse primeiro mês de maio. Certo? Então, essa é a primeira medida. A segunda medida, as aulas ao vivo agora vão passar a ser 7 horas. Certo? A gente colocou as aulas 8 horas no primeiro mês, para justamente o aluno se adaptar, acordar cedo e para não ter a necessidade de acordar tão cedo para começar a realizar as atividades e assistir às aulas. Então, as aulas ao vivo agora vão começar às 7 horas, certo? A gente mudou por causa desses problemas. Culpa de vocês mesmo. Vão começar às 7 horas e também já com o intuito de readaptar a rotina de estudo normal. As aulas presenciais começam às 7, então as virtuais também vão começar às 7, porque isso tudo vai passar e quando a gente voltar para a sala de aula presencial, vocês vão ter que acordar às 7 horas. Então, está na escola às 7 está horas. Na escola às 7 horas. Então as aulas ao vivo também vão começar a partir das 7 horas. Tá? E a gente vai aumentar uma videoconferência por disciplina, certo? Então as disciplinas estavam tendo uma aula ao vivo e uma aula gravada no YouTube, a maioria. Agora todas elas vão ter mais uma aula ao vivo e é isso. E continua com as aulas gravadas, tá? Então vai ser assim que vai funcionar. Então, por exemplo, no caso da disciplina de português, a disciplina de português, como foi durante esse primeiro mês? Toda semana tinha uma aula gravada e uma aula ao vivo. Como é que vai ser a partir da semana que vem, já? Não é isso? Isso. Como é que vai ser a partir da semana que vem? A partir da semana que vem vai ter uma aula gravada, vai continuar com a aula gravada e vão ter 2 aulas ao vivo, certo? Por quê? Por que a gente vai aumentar essa aula? Porque a gente está utilizando o aplicativo do Zoom e ele dá 40 minutos de aula. Ele permite que o professor fique falando por 40 minutos, né? Dê a aula por 40 minutos. E a gente também precisa aumentar, no caso, a gente precisa aumentar por conta da duração dessas aulas e a gente precisa aumentar também visando já o retorno. Porque, como provavelmente a maioria já deve imaginar, quando retornar às aulas presenciais, a gente vai precisar, assim, esquece feriado, que muitos feriados já vão ser antecipados, e esquece sábado,
porque sábado vai ter que ter aula, infelizmente, para a gente conseguir cumprir. E aí esse aumento de uma videoaula por disciplina vai ser justamente visando a não necessidade, a reposição de aula, a não necessidade, por exemplo, de ter que ir aos sábados para a escola. Então a gente vai aumentar agora para que lá na frente a gente não tenha essa necessidade de precisar ir para a escola aos sábados, por exemplo. Então, por isso que a gente está aumentando uma videoconferência por disciplina durante a semana. Já avisando essa questão da reposição. Já avisando a questão da reposição, certo? Porque a reposição vai ser bem corrida depois que acabar isso tudo. E a gente tá tomando essa medida agora. Isso. E assim, não vai, as aulas de sábado vão existir, certo? A gente vai repor também. Mas aqui a gente já consegue substituir alguns sábados, Exato. certo? Por conta da que a gente está aumentando mais. E, gente, é assim, eles também, as autoridades lá, né, do Conselho Nacional da Educação, eles também estão enxergando da seguinte forma. O ensino remoto continuará, certo? Entendeu? Ou seja, se algum sábado... Vai ter alguns sábados que, por exemplo, ao invés de ir para a escola, vai se fazer o quê? Aula online, entendeu? Durante a semana também, se necessário for, aí a gente vai continuar disponibilizando essas aulas. Para quê, Acácia? Justamente por conta dessa questão da reposição, certo? Então, a gente já está tomando todas essas medidas para facilitar mesmo o andamento da continuidade do ano letivo, não é, Bruno? Sim, e também porque, por exemplo, medidas como sexto horário. Isso. E, por exemplo, sei lá, porventura, a necessidade de fazer alguma atividade à tarde na escola ou amanhã, atividades no turno contrário ao turno de estudo, são possíveis. E a gente está aumentando agora essa videoconferência, falando do ensino fundamental maior, né? A gente está aumentando agora, a gente consegue desafogar esse retorno, essas atividades do retorno, certo? Então, por isso que a gente está adotando essa medida. E também porque, assim, é aquela coisa, né? A gente vai dar um passo agora. Por exemplo, no caso, a gente vai ter mais trabalho, os professores vão ter mais trabalho agora, para que depois a situação melhore um pouco. Óbvio que depois vai ter muito trabalho também. Muito mais. Pode se preparar para ver. Mas com o dobro. Mas com essa medida agora a gente consegue desafogar um pouco também a nossa equipe, né? Porque visando esse bem-estar maior da equipe, porque a gente está trabalhando um bocado. Dependendo aí se voltar aí em julho, né? Provavelmente a gente ainda vai até janeiro. Entendeu? Então a gente precisa estar atentos a isso, né? E da educação infantil e do fundamental menor? Do 1º ao 5º ano, nós ainda não estávamos com essa questão das aulas ao vivo. Por quê? Porque muitos pais têm a dificuldade de fazer esse acompanhamento, esse acompanhamento, porque tem muita gente, graças a Deus, trabalhando e o único tem um celular só, né? E não iria continuar, e a pessoa que fica com a criança não consegue acompanhar. Mas, isso agora, esse decreto, como, né, não será possível ainda em junho, nós vamos fazer essa experiência já a partir da próxima semana. Na sexta-feira, vamos ter a nossa primeira aula ao vivo com os alunos do 1º ao 5º ano, certo? Dependendo da demanda, de como tudo vai acontecer, que a gente tem que ter cuidado, porque eles não têm essa autonomia que os alunos do 6º ao 9º têm, entendeu? Então, a gente tem que ter todo o cuidado, porque a gente precisa alcançar a todos. Então por isso que a gente pede essa paciência. Exato. Né? Por isso que não estavam acontecendo, mas as professoras estavam colocando as videoaulas, né? Dando todo o suporte, tirando dúvidas, tanto no privado quanto no grupo do WhatsApp. Então, por isso que tudo aconteceu direitinho. Então, sexta-feira da semana que vem,
nós vamos fazer essa experiência de uma aula ao vivo com os alunos do primeiro ao quinto. Dependendo de tudo, como tudo aconteça, iremos aumentar para 2, certo? Durante a semana, durante esse mês de junho, né? Deixa eu só falar também quais são as recomendações do Conselho para os anos do Fundamental Menor. Não vou me alongar muito não, só vou destacar aqui o ponto que todas as recomendações elas exigem aqui o acompanhamento dos pais. Eu vou ter que me ausentar um pouquinho rapidinho. Certo. Então todas as recomendações exigem o acompanhamento dos pais para que essas atividades possam continuar, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, sistema de avaliação realizado à distância, sob a orientação das redes, escolas, dos professores e, quando possível, com a supervisão dos pais acerca do aprendizado. Tá? Então, eles destacam bastante aqui a questão do acompanhamento dos pais. Além disso, eles também pedem que as escolas... Eles recomendam que as escolas produzam guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das rotinas diárias, certo? Para quem não viu, no Instagram da escola tem lá uma sériezinha de publicações que fazem recomendações a respeito justamente de como que os pais e os alunos devem proceder para que o ensino à distância para o fundamental menor possa ser realizado. Tá? E além disso, as mesmas que já foram citadas para o fundamental maior. Estudos dirigidos, porém com a ressalva de ter a supervisão dos pais. Quem mais que tem aqui? Distribuição de vídeos educativos já está sendo realizada, a distribuição dos vídeos. As atividades, dos isso. didáticos, né? Realização de atividades online síncronas, ou seja, ao vivo. Então, por conta justamente do que minha mãe falou agora, da questão dos pais estarem trabalhando e da questão de ter essa dificuldade, pelo menos com os alunos de lá da escola, do Fundamental Menor. Por conta dessa dificuldade, esse item aqui não estava sendo cumprido, mas agora nesse segundo mês a gente vai fazer testes com o Fundamental Menor também, certo? Para essas aulas ao vivo. Isso, a gente vai tentar ajustar, porque foi a pedido mesmo da maioria dos pais, que não tava, às vezes não consegue nem abrir o vídeo, né? Por conta da internet, aqueles problemas que a gente sabe que existe sim, né? Que nada é 100%. Então, mas a gente vai fazer isso na próxima semana, certo? Em relação às avaliações, também nós iremos fechar a primeira unidade. Então, do mesmo jeito do sexto ao nono, que já estava, uma parte da avaliação já estava concluída. Uma parte da nota. Né? Uma parte da nota já estava concluída, porque é uma avaliação contínua que nós estamos fazendo, né? Desde o início do ano. Ou seja, o que é isso, Cássia? Tudo que o aluno faz pontuado, entra na nota, certo? Então, as atividades, a participação, as atividades de casa, o comprometimento, tudo isso é considerado para a composição da nota, certo? E isso também vai continuar sendo considerado depois, no retorno, certo? Principalmente porque quando eu retornar, a gente vai precisar fazer algumas atividades para a gente sentir se os alunos durante esse período conseguiram de fato apreender os conteúdos, certo? Então no retorno também vão existir essas atividades, tá? E essa avaliação continuada, né, também é uma recomendação do Conselho Nacional de Educação, e a gente estava seguindo essa tendência de avaliação continuada desde o início do ano, certo? Porque até então a gente não tinha ainda um parecer, né? Sim, um parecer técnico já aprovado pelo Conselho. Aprovado, por isso que a gente ficou aguardando. Agora a gente já tem, né? Isso. E aí agora a gente vai cumprir com isso aqui, em questão das avaliações, que muitos pais me perguntavam, Cássia, a avaliação e a nota? Então é isso, a gente agora já vai fazer. E também vai acontecer um questionário, né? Vocês vão pegar lá na escola. Pro Fundamental Menor. Fundamental Menor também vão responder, né? Na medida do possível. Aí depois a coordenação vai estar dando toda a orientação, a coordenadora Rejane, a vocês, certo? Através dos grupos. Não se preocupe que isso tudo vai ser... vai ter um resumão lá no grupo também do que a gente está conversando aqui, para quem não conseguiu assistir a aula. E só a live.
Uma live, aliás. E só, e Coisa de só, professor. e só pra deixar claro, essa live eu vou deixar disponível no YouTube também, certo? Quando acabar aqui, eu vou pegar a live, vou jogar lá no YouTube e a gente vai passar nos grupos. E todas essas medidas que a gente está citando aqui, a gente vai aprofundá-las e reforçá-las dentro dos canais de comunicação da escola. WhatsApp, Instagram, a gente vai estar postando também, certo? O site da escola. Acessem o site da escola, para quem não conhece ainda, o site da escola é cemundosaber.com.br, certo? A gente criou o site para justamente ter uma maior comunicação com os pais. Então, todas essas informações aqui vão estar disponíveis lá no site. Acessem o site que lá vai ter esse resumão que a gente vai mandar para o WhatsApp e vai postar no Instagram, vai estar lá no site também, certo? Para quem tiver algum tipo de empecilho ou quem preferir. Isso. Então, continuando aí com essa questão do 1º ao 5º ano, vamos fazer também para fechar essa primeira unidade, certo? Gente, a gente não seria louco de estar dizendo aqui que não teve um prejuízo. Tem sim, a gente não vai mentir. Existe esse prejuízo, né? Mas a gente pode estar sanando esse prejuízo quando nós retornarmos nossas aulas presenciais. E no caso do 1º ao 5º ano, vamos reforçar essa questão da aprendizagem para alguns alunos que não conseguiram acompanhar direitinho, né? Essas aulas online, a aprendizagem ficou um pouco abaixo. E justamente aos sábados que a gente vai estar reforçando, durante a semana toda também. Mas aos sábados a gente vai tirar justamente para estar dando apoio a esses alunos, certo? Nada vai ficar de qualquer jeito, viu? Nada está sendo feito de qualquer jeito. Estamos com o compromisso, com essa responsabilidade de cumprir, né, o que tem lá no nosso contrato, né, da escola. Então, a gente E o que está sendo recomendado. E o que está sendo recomendado, principalmente. Ninguém está fazendo nada aleatoriamente, de qualquer jeito. Como tem alguns pais que, às vezes... agora eu vou tocar nesse assunto, que fica... vou tirar da escola porque o ano está perdido. Gente, não está perdido o ano, né? O ano estará perdido se vocês tirarem os meninos da escola, porque é um prejuízo. Pensa, os meninos do 9º ano saem da escola, que já vai pro ensino médio. Caça, mas aí tem mais dizendo, mas não vai aprender nada. Vai, aprende sim. Agora tem que ter compromisso, né? Vai exigir um pouco mais essa questão mesmo do compromisso, tanto dos pais, né, para estar orientando aos filhos, vigiando mesmo, né, para ver se estão fazendo as atividades que a gente precisa, certo? Do 1º ao 5º ano já existe isso, graças a Deus. A gente parabeniza os resultados, assim, excelentes. Né? Os alunos, a gente tem alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Nós não vamos dar suporte agora, porque não pode, né? Nós não podemos fazer isso, mas quando voltarmos, iremos dar essa atenção maior ainda a esses alunos que são diagnosticados com problemas de aprendizagem, certo? Não se preocupe com isso. Que são a minoria do E que é uma minoria e que a gente vai dar o suporte como a gente sempre fez. Sempre fez, certo? Exatamente. Agora com maior ênfase ainda por conta disso, ok? Em relação à educação infantil... É mais complicado. É mais complicado, mas a gente também, né? Como vocês viram, nós começamos só com dicas de atividades lúdicas, aí depois em maio temos as férias, mas em maio agora a gente já disponibilizou as atividades do livro, o material deles, atividades em folha, né? Continuamos com nossas atividades lúdicas, porque a educação infantil principalmente se aprende brincando, né? Uhum. Eles aprendem brincando. Aí por isso que vocês veem as professoras passando, dando dicas de jogos que vocês podem trabalhar em casa com eles. A gente sabe que o tempo de vocês também é curto. Talvez não dê tempo de fazer isso, mas a gente mostrando como é que a gente faz na escola com os filhos de vocês, certo? Uhum. E, por favor, vou pedir mais uma vez, também para a educação infantil. Tem umas conversinhas paralelas, né? Entre alguns as informações vão passando de um para outro da TV, aí fica dizendo que é prejuízo, aí um vai passando para o pai, não, vou tirar da escola, tá? Gente, a educação infantil também é importante, é a base de tudo. Entendeu? Então, realmente, se vocês tirarem da escola, vai ficar um prejuízo, porque vai quebrar essa fase.
certo? Aí quando chegar lá no próximo ano, porque tem gente dizendo que vai tirar e não vai botar mais esse ano, eu entendo até alguns, que é o medo mesmo, né, essa situação toda. Da doença. Mas a vida continua, né, com pandemia, vai continuar com a pandemia, porque não tem jeito. A gente vai ter que se adaptar, na verdade. A gente vai ter que se adaptar. Até né? surgir uma vacina. Isso, então não tem jeito. Então é assim, na medida do possível, eu sei que tem gente que precisou tirar por conta que realmente é a situação financeira, né? Sim. A gente entende esses casos, mas tem casos que não é isso, e a gente tá vendo que tá tirando porque quer economizar. Infelizmente eu tenho que falar isso aqui porque, né? Porque quer economizar, porque acha que é um dinheiro perdido, e não é, gente. Não é, certo? Pode ter certeza disso. Eu acho que é um prejuízo. Porque, por exemplo, o aluno que tem 4 anos e deixa de estudar esse ano, quando voltar no próximo ano, ele teria que estar lá no 3º estágio, se preparando para ir para o ensino fundamental menor. Já não vamos poder colocar esse aluno lá no 3º estágio. Por quê? Vai ter que repetir a série. Entendeu? Então, assim, inclusive do maternal também, porque vai pular isso aí quando voltar, já vai estar com a idade já para ir para o 1º estágio. E tem mães, tem pais que quando essa criança lá vê que a criança tá atrasada, quer que a escola dê conta disso. Mas como é que a gente vai dar conta disso? Nós iremos nos responsabilizarmos pelos alunos que permanecerem na escola durante e pós-pandemia, né? Uhum. A gente vai se responsabilizar, lógico, né? Mas esses alunos que os pais dizem que vão tirar e só vai colocar no próximo ano, vai ter um prejuízozinho, certo? Então, assim, infelizmente a gente tem que falar o que é a verdade, viu? E lembrando que os casos de problema financeiro, enfim... Nós estamos resolvendo todos, e todos os dias a gente tá lá, eu estou lá com Rejane, lá prontamente, que ela só tá pela manhã, mas eu e Rejane, nós ficamos lá durante o dia todo, porque ela é coordenadora, eu diretor e coordenador e tudo também, né? Então, a gente está lá justamente para estar atendendo esses casos, as dificuldades, e a gente está lá para tirar dúvida mesmo. Ao invés de vocês irem perguntar, qualquer outra pessoa pergunta a gente, se for assunto da escola, certo? Porque só nós iremos saber responder e resolver o problema de cada um, certo? Caso a caso. Se alguém disser que foi na escola, tentou resolver a coisa e não conseguiu, tá mentindo, viu? Tá mentindo, porque a gente tenta resolver o problema de todos, inclusive até desses que realmente tiveram muito mais prejuízo, perdendo o emprego. A gente está fazendo de tudo para que esse aluno não saia da escola. Mas a gente não vai poder estar dizendo aqui como é que a gente faz, né? Porque é caso a caso, é uma coisa individual de cada um. Não é uma medida geral. Não é uma medida geral, mas a gente também pede a compreensão dos que não foram afetados, dos que não estão tendo problemas, graças a Deus, financeiro e tudo. Esse compromisso aqui que nós estamos pedindo mesmo da questão da aprendizagem, e também, infelizmente, eu tenho que falar em questão da mensalidade também. Certo? Porque a escola, o único financiamento da escola é o... E deixar bem claro que escola é uma empresa como outra qualquer. Entendeu? Então, tem gente chegando lá na escola achando que escola não é empresa. Né? Aí fala do seu lado, mas não vê o lado da escola. Tem gente que não, que vê mesmo o lado da escola também, e juntos, olha, dialogando ali, a gente chega a um denominador comum e fica bom para ambas as partes, até a gente conseguir se erguer, porque não é agora não mesmo, viu? No próximo ano ainda a gente vai estar com nossos problemas, vocês também, e mundialmente, né? Todos, entendeu? Então, a educação infantil também terá aula, a gente vai fazer uma aula com eles também dia de sexta-feira, para que eles vejam os coleguinhas, né? Matem a saudade, algumas mães me pediram isso também, para que eles vejam a professora, converse com a professora, certo? Vai ser mais essa questão mesmo lúdica, de brincadeiras com eles, para que eles matem essa saudade. Se tudo fluir como a gente está pensando, aí a gente também aumenta para 2 durante a semana, tá certo? Isso. É esse o recado que a gente tem para dar. Estamos aqui à disposição, gente. Viu? E reiterar o compromisso, né? Para esse segundo mês. Isso. E, gente, não desfaçam do trabalho do professor, não. Por favor, viu? Porque, assim, eles estão, assim, cansadinhos. E cansadinhas, né? E, assim, porque realmente é aquela preocupação, é trabalho mesmo, assim, dobrado. Para realizar tudo. E vocês
muita gente aí pode estar me dizendo isso realmente, que eles assim, tem mais que assim, elogiam, ligam para a escola dizendo que foi atendida prontamente pelos professores, mesmo fora do horário, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente também tem que ser assim, tá vendo esse lado, né? Porque assim como profissional da saúde, os professores também merecem, ó, aplausos, eu, nesse momento, porque todos tivemos que aprender, inclusive o professor. Às vezes sem um celular bom, né? Sem uma ferramenta, sem uma internet boa também, porque assim como vocês têm problema, os professores também têm, né? Às vezes falta energia. Às vezes Hoje falta faltou energia. Hoje faltou energia durante a aula e mesmo assim ainda deu pra tirar Isso, dúvida. faltou enfim. energia, aí eles Tem todos os vê uma problemas. outra maneira de sanar o problema, né? Então a gente tá fazendo tudo isso para que a gente assuma, para que a gente cumpra com o nosso compromisso da melhor maneira possível nesse momento. Que certo? É o logo do lema da escola, Exatamente. né? Educar com responsabilidade. Educar com responsabilidade e compromisso, certo? E já estamos até pensando no próximo ano com muitas novidades, né? E esperando que todos, né, a gente consiga, né, que todos consigam permanecer na escola na medida do possível, né? Pra ver essa evolução. Pra ver essa evolução. E ó, meu sucessor aqui, ó, entendeu? Por Quem isso que ele sabe, tá né? sempre, né? Então, eu já estou preparando ele para isso, entendeu? Então é isso, certo? Mais alguma coisa vamos colocar? Não, acho que só agradecer né? E finalizar, porque também a gente tem só Quantos minutos? 4. Pronto, todas essas decisões foram tomadas, viu, gente, junto com os professores e a equipe pedagógica toda da escola, certo? E estamos nos preparando também, a parte do pessoal da limpeza, A estrutura da escola vai ter para mudança. receber os filhos de vocês, assim, com muita segurança, com No muito retorno. cuidado no retorno. E quando nós tivermos quando nós estivermos liberados para votar, né, nossas aulas presenciais, vai ser com muita responsabilidade, pode ter certeza disso, certo? Então, cheiro a todos, boa noite, muito obrigada e continuamos aqui à disposição para juntos, né? Juntos seremos mais fortes, não é isso? Então a gente agradece a todo mundo que participou, obrigado aí e... Lembrando que vai ficar gravado, né? Vai e ficar vamos gravado. fazer um resumão aí nos grupos. 24 horas aqui no Instagram e eu vou baixar a live e postar no YouTube também e disponibilizar para vocês, certo? E até melhor do que esse resumão, seria bom vocês ligarem para a escola, porque às vezes pelo telefone é mais, né, fácil da gente dar uma resumida, ok? Então é isso, Tchau. tchauzinho, se cuidem, continuem se cuidando, que a coisa Isso. ainda tá... Um pouco complicada, né? Mas vai melhorar. Vai melhorar. E o que a gente fica feliz é que todos estão bem. Né? Que nesse momento é o que a gente tem que preservar mesmo, é a saúde, porque sem saúde a gente não vai fazer nada, né? Então, com saúde a gente corre atrás do prejuízo. É isso, Bruno? Beleza, tchau, Valeu, boa tchau, noite. boa noite. Até a próxima. Até a próxima.